Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma videoaula, continuando com o Google Sheet. Eu já tenho aqui a minha planilha do Google Sheet aberta e nós vamos aprender a trabalhar com algumas formatações simples. Quando nós trabalhamos no Google Docs, a formatação é feita sobre um documento inteiro, tá? Ou um conjunto de palavras do seu documento. Quando nós aplicamos formatações dentro do Google Sheet, nós aplicamos uma formatação a uma célula ou a um conjunto de células. Relembrando, célula ela é sempre referenciada por meio de uma coluna, por exemplo, essa daqui, coluna C, e uma linha 1. Então, eu estou na célula C1. Então, eu vou criar aqui uma planilha de notas, por exemplo. Então eu vou ter aqui uma planilha, por exemplo, de boletim. Então eu tenho nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E tem alguns alunos: Ana, Maria, João, Antônio. Não vou me preocupar com a ordenação disso agora. E vou ter as notas dos meus alunos. Vou colocar notas aleatórias para que possamos formatar esse quadro ou essa planilha de notas. Então, terminando de lançar. Ok. Então, é uma planilhazinha feinha, podemos dizer assim. E vamos começar, então, algumas formatações. Lembrem-se, quando eu aplico uma formatação, eu aplico uma formatação a uma célula ou a um conjunto de células. Então eu quero que as células de cabeçalho, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, bem como as notas, fiquem centralizadas. Então eu vou selecionar tudo, seleciono esse trechinho e eu aplico o alinhamento centralizado da mesma forma com que eu faço no Google Docs. A ferramenta é a mesma, só que ao invés de eu alinhar com o documento, eu alinho em relação à minha célula. Então eu vou colocar no centro. Observem aqui que agora as minhas notas ficaram no centro. Só que notas geralmente são quebradas. Então uma outra alternativa é nós inserirmos casas decimais ou retirarmos casas decimais. E isso nós fazemos por meio desses dois botões aqui, olha, diminuir o número de casas decimais e aumentar o número de casas decimais. Não tem como eu diminuir porque não tem nenhuma casa decimal. Então eu vou aumentar. Vou colocar uma, duas. Ops, errei. Coloquei 3. Então posso diminuir. Coloco aqui então 2 casas decimais. Se eu tentasse imprimir isso, ele não imprimiria com essas linhas de grade aqui, tá bom? Essas linhas aqui, elas são apenas uma referência, tá? Para que nós possamos identificar as células. Então, quando eu exporto esse documento, ou se eu de repente for imprimir, isso não vai aparecer. Então, nós vamos selecionar toda a nossa planilha e nós vamos inserir as bordas da nossa planilha através desse botãozinho aqui, olha, bordas. Então, eu seleciono ele e escolho a minha borda. Então eu vou colocar todas as bordas, isso significa que ele colocará bordas nas linhas e nas colunas das células. Eu posso colocar só as bordas externas, por exemplo. Observem, vamos visualizar a impressão aqui. Observem que a linha ao entorno da minha tabela está com a borda e eu não tenho nada no centro, tá? Ou então eu posso selecionar toda a minha planilhazinha de novo. E vamos inserir todas as bordas. Posso também trocar a cor dessas bordas. Como? Seleciono a minha planilha novamente, vou no mesmo lugar, né? Expando ali as opções e observem que eu tenho aqui, olha, a última opção, olha, cor da borda. E eu posso de repente colocar a minha planilha em bordas vermelhas e eu vou ter que colocar as bordas novamente, tá? Então eu aplico as bordas, observem que ela ficou vermelha. Vamos visualizar a impressão. Olha lá, ficou vermelhinho. Legal. Posso trocar também a espessura dessas bordas, ou o estilo, tá bom? Então eu tenho aqui o estilo dela, eu posso colocar uma linha um pouco mais larga, tem que aplicar novamente. Observem que
fica uma linha mais larga. Ou posso colocar pontilhado. Pronto. Então vamos visualizar a impressão novamente. Observem que eu tenho aqui as minhas bordas todas pontilhadas. O estilo vai da formatação e do que vocês desejam da sua planilha. Então vou colocar a linha normal e eu vou deixar vermelho. Agora eu vou colocar um fundo, uma cor de fundo nas células de rótulo. Isso para poder dar um destaque. Então como que eu coloco isso? Eu seleciono as células e observem aqui que eu tenho um botãozinho cor do preenchimento. Então eu clico ali em cor do preenchimento e vamos escolher aqui de repente um amarelo claro. Olha lá, coloquei em amarelo. Eu vou colocar os nomes também com preenchimento de fundo. Vamos colocar uma outra cor para poder diferenciar. Vamos colocar um cinza claro. E quando eu visualizo a impressão, vejam como ficou. Então, observem que vocês conseguem dar um destaque para a sua planilha, um destaque para aquilo que vocês querem exibir. Poderia criar um cabeçalho, falar, eu precisava ter colocado que isso se refere a um boletim do ano de 2020. Como que eu faço? Eu perdi a opção, então, de inserir um rótulo? Não, vamos inserir uma linha acima da nossa linha 1. Então eu seleciono a minha linha 1 aqui. Olha só, quando eu clico no número 1, ele seleciona a linha inteira. Ele seleciona todas as células da linha 1. Clico com o botão direito, ele aparece a opção aqui, olha, inserir uma linha acima ou inserir uma linha abaixo. Bem como opções para excluir a linha, ocultar a linha, enfim. Então eu vou inserir uma linha acima. Observem que ele colocou com a formatação que já existia, depois nós arrumamos isso. E eu vou escrever lá na célula 1, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, boletim 2020. Opa, 2020. Nossa, mas não ficou legal, né? Então o que nós vamos fazer? Vou selecionar todas as células da linha 1, as células A1, B1, C1, D1 e E1, e vamos mesclar. Como que a gente mescla? Por meio desse botãozinho aqui, olha, mesclar células. Clico ali, mesclei, virou uma coisa só. Agora eu vou centralizar, nós já fizemos isso anteriormente. Olha lá, centralizamos. Podemos colocar uma cor de fundo, como nós fizemos anteriormente. Vou colocar um amarelo claro de novo. Mas ela está sem a borda, então vamos inserir a borda. Vamos colocar aqui todas as bordas na cor vermelha e o tracejado está certo. Então vamos visualizar a impressão e olha lá como está a nossa tabelinha. Estamos formatando, né? Se eu quiser dar um destaque maior, eu posso colocar esses rótulos em negrito. Então seleciono a célula que eu quero e coloco ela em negrito. Pronto, vamos visualizar novamente. Olha lá. Agora demos um maior destaque aos rótulos e um maior destaque ao título da nossa planilhazinha de notas. Tá bom? Eu vou parando por aqui e no próximo vídeo a gente vai contar mais alguns recursos que a gente pode trabalhar em termos de formatação com a nossa tabelazinha dentro do Google Sheet. Tá bom? Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima videoaula.